Bom, irmãos, Atos 9. Na semana passada nós lemos Atos 9, do versículo 1 ao versículo 30. Eu queria ficar ainda nesses versículos, na verdade, de um modo geral, ficar neles, falar ainda sobre esse versículo antes de passar para os outros versículos. Semana passada nós vimos, só uma resumida, nós vimos a conversão de Saulo de Tarso, um homem, um fariseu que estava, como diz aqui o primeiro versículo, Saulo respirando ainda a ameaça contra os discípulos do Senhor. Ele queria acabar com a seita, ele queria acabar com a igreja, ele queria acabar com os irmãos. E ele não só ficou nessa disposição, mas ele foi atrás. Nós vimos também que quando Estevão foi apedrejado, Saulo segurava a capa daqueles que estavam apedrejando o Senhor. Saulo era um jovenzinho, mas ele estava ali. Ele estava aprovando a morte de Estevão. E no capítulo 9 nós vemos ainda Saulo respirando ameaças de morte. Quando eu leio isso, respirando ainda ameaças de morte, eu lembro de um touro selvagem, bufando de raiva, querendo atacar o primeiro que ele encontrar. E era assim Saulo, porque ele devastava as casas, arrombava as casas e fazia com que os irmãos blasfemassem contra o Senhor, negassem o Senhor. Irmãos, eu não queria passar adiante porque nós devemos fixar muito bem essa passagem da conversão de Saulo. Porque Saulo é, assim como nós cantamos agora há pouco na ceia do Senhor, filhos da ira. Paulo disse isso, que nós éramos filhos da ira. E ele tinha essa ira, era um inimigo. Mas a graça do Senhor veio sobre ele e praticamente atropelou Paulo. Ele não queria ser salvo. Ele foi atropelado pela graça do Senhor, a luz do Senhor brilhou e ele caiu. Ele não só caiu do animal que ele estava, o orgulho dele caiu. Tudo que ele imaginava caiu. E ele viu o Senhor, e ele viu a verdadeira... Só que a conversão de Paulo devemos marcar, assim, conosco, irmãos, porque Saulo ele fez tudo isso. Mais para frente nos versículos, no versículo 26... Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Lembra do primeiro versículo, irmãos? Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Eu quero que os irmãos imaginem Paulo chegando para ter a comunhão com os irmãos. Imagina o comentário dos irmãos, talvez um de frente para o outro, falando: aquele ali, ele maltratou, ele fez a minha mãe blasfemar. Aquele ali, ele prendeu o meu pai, ele prendeu o meu tio, ele fez isso com a minha irmã, com os meus irmãos. Aí um outro diz: eu vi ele votar contra Estevão, eu vi ele estava a favor, mas olha a graça do Senhor, irmãos. Esse mesmo Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor, mas agora eles estavam pregando a Cristo. Saulo, ele entrou em Damasco com cartas para prender os discípulos do Senhor. Ele não só queria, como eu disse, ele foi atrás da igreja. A igreja foi dispersa e ele foi atrás. E ele chegou em Damasco com cartas aprovando que ele tinha autoridade para prender quem ele quisesse e levar para Jerusalém e prender. Mas como que ele saiu de Damasco? Talvez os mesmos soldados que acompanharam ele para ir para Damasco para prender, provavelmente são os mesmos soldados que agora estavam procurando ele para matar. Nós vemos no versículo 30, tendo porém chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Ele saiu fugindo. Eu queria ler com os irmãos Atos 22, porque Atos aparece muitas vezes Paulo na frente de reis, na frente de imperadores, porque ele está preso. E normalmente quando um homem está preso, ele tem um direito de defesa. E aqui é um dos momentos que Paulo fala, nos seus momentos de defesa.
Há outros, mas eu queria ler esse aqui com os irmãos, que é o versículo 20. Depois de ele contar algumas coisas, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes do que o matava. Isso é Paulo, falando pro imperador, isso é depois de alguns anos, irmãos. E Paulo não se esquece daquele episódio de Estevão. Eu queria ler com os irmãos também 1 Timóteo 1:3. Eu disse, irmãos, que Saulo era um homem que tinha fama, agora tinha também autoridade, tinha disposição para aprender. Ele chamava aquilo de seita. E ele ia fazer isso, se não fosse a graça do Senhor. E olha o que ele diz aqui, no capítulo 1, versículo 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Irmãos, Paulo, isso que ele escreve para Timóteo também, depois de alguns anos, Paulo nunca se esqueceu daquele Saulo. O Saulo era um filho da ira. O Saulo de Tarso era aquele que perseguia a igreja. Mas a graça do Senhor, ele teve a visão do Senhor e aquilo mudou completamente Saulo de Tarso. Agora ele não era mais Saulo de Tarso, ele era Paulo. Paulo, o apóstolo. Tamanha é a graça do Senhor. Só que eu quero frisar, irmãos, que Paulo não se esquecia que ele era um blasfemo, ele era um perseguidor, ele era um insolente, ele perseguiu a igreja do Senhor, mas agora ele vivia e sofria pela igreja do Senhor. Ele sofria pela palavra do Senhor. Ele escreve para Timóteo: eu estou preso, mas contudo a palavra do Senhor não está presa. Ele vivia por isso, sofria por isso. Ele foi açoitado 5 vezes, sofreu muitas. Imaginem as marcas que esse homem tinha. Lembra que o Senhor, no versículo 15, que Ananias também temeu ir falar com Saulo. Ele disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu. Irmãos, imaginem um soldado de guerra, cheio de feridas. Um soldado, às vezes, quando ele está em guerra, às vezes ele comete algum erro. Só que o erro, quando ele comete algum erro, existem marcas. Às vezes ele sofre golpes. Às vezes ele mostra a marca dos golpes como um erro que ele cometeu. E aquela marca fica, aquela cicatriz. Nós estamos diante daqui, irmãos, do início da vida de um soldado. Um soldado. E as marcas que eu estou querendo frisar aqui é o que era Saulo de Tarso. Aquele que perseguia, aquele que era blasfemo, aquele que era um filho da ira. E Paulo nunca se esqueceu dessas cicatrizes. Toda vez que ele vai diante falar em sua defesa, ele diz: eu era perseguidor. Eu estava lá quando Estevão foi morto. Mas ele diz, irmãos, com sofrimento. Mas ele tem a plena certeza que já foi perdoado. Mas essas cicatrizes de Paulo não servem para ficar se lamentando, como se não tivesse perdão do Senhor, mas pelo contrário, serve para humilhar o servo do Senhor. E eu queria falar isso de Saulo e Paulo, e o que a gente pode aprender com essas coisas? O que a gente pode aprender, irmãos, é que nós nunca podemos nos esquecer de quem nós éramos.
daquele que o Senhor salvou. Nós vivemos, cada um aqui viveu uma vida diferente do outro, temos histórias diferentes. Mas nós também éramos inimigos de Deus, filhos da ira, blasfemos, alguns talvez perseguidor da igreja. Quando eu digo perseguidor, é perseguir alguém, algum irmão, ou quando a gente começa a crer no Senhor, nós somos perseguidos nas escolas, no trabalho. Nós talvez muitas vezes fizemos isso também, perseguir aqueles que criam no Senhor, é tentar zombar deles. E essas coisas servem, irmãos, para nos humilhar, para nos lembrar que nós dependemos do Senhor, que a graça do Senhor foi muito misericordiosa e bondosa conosco. Nós, quando estamos diante da ceia do Senhor, nós lembramos que o Senhor morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação, mas nós também lembramos de quem nós éramos. Quem foi que o Senhor salvou? Nós também blasfemamos. Essas coisas, irmãos, marcaram a vida de Paulo. E nós devemos nos lembrar dessas coisas, não com lamentação, mas com gratidão ao Senhor. Essas cicatrizes que existem em nós, pecados que nós cometemos, não lamentar como se o Senhor não pudesse nos perdoar, mas eis aqui a vida de Paulo, irmãos. Ele perseguiu o Senhor e prendeu os irmãos. Jesus disse para ele: Saulo, por que me persegues? Você perseguindo a igreja, você me persegue. E é muito interessante, irmãos, que depois dessas coisas, Saulo viveu pelo corpo de Cristo. O que nós mais vemos nas cartas de Paulo é ele falar sobre o corpo de Cristo. Sobre um corpo de muitos membros. E que, irmãos, que essa conversão de Saulo, esse milagre da conversão de Saulo venha também nos marcar. Antes do capítulo 9 era um Saulo, era uma pessoa. Agora, a partir do capítulo 9, é outra pessoa completamente diferente. E que isso venha nos fazer meditar também, irmãos. Para que, da mesma forma com que Saulo, ele disse para Timóteo: eu outrora, isso foi antes do Senhor. Eu era blasfemo, inimigo, perseguidor, mas obtive misericórdia. E nós também obtivemos misericórdia. E que isso venha nos fazer, irmãos, nos humilhar diante do Senhor. Porque essas coisas não deixam a gente soberbo, não deixam a gente orgulhoso. Porque até mesmo Paulo disse: eu escolhi os fracos para confundir aqueles que são. Eu escolhi aqueles que não são para confundir aqueles que são. E que isso venha nos trazer humildade, irmãos. Que venha nos levar mais diante do Senhor, agora não com lamentação, mas com gratidão. Irmãos, meditando aí no que o Bruno falava, se nós percorrermos de Gênesis a Apocalipse e vasculharmos a biografia de todos os homens de Deus, todos os servos do Senhor, todos eles tiveram um passado. Mas às vezes a gente olha e fala, porque Paulo diz que ele se tornou um modelo para todos aqueles que haveriam de crer, né? E é encorajador para nós ver que um homem que era um blasfemo, que até chegou a matar cristãos, dar seu voto para matá-lo, ia pelas casas e prendia, que o Senhor teve misericórdia desse homem e pôde utilizá-lo. Um dos maiores servos, ele é responsável por escrever, ele é o apóstolo dos gentios, ele é, como o Senhor disse a Ananias, um instrumento escolhido. Não é qualquer homem, mas é interessante que Deus tenha escolhido, como Ele mesmo se classifica, dentre os piores. Eu sou o pior dos pecadores, o principal deles. Mas quando nós olhamos para todas as outras biografias, a gente fala, não, mas isso é Paulo antes, depois ele se tornou... Não, ele continuou errando, ele continuou pecador, ele continuava sendo Paulo. Pecador, mas claro, a graça de Deus foi trabalhando na vida desse homem, ele foi servindo e sendo cada vez... Mas eu gosto de receber encorajamento da palavra do Senhor quando eu olho para os servos que erram do Senhor, porque eu erro muito, eu peco muito, não quero pecar tanto quanto peco, mas erro, falho, sou inconstante, e só a graça do Senhor pode nos ajudar a prosseguir,
Aí a gente olha para os servos do passado do Senhor que tiveram as falhas, mas que eram instrumentos escolhidos do Senhor e seriam úteis na mão dele. Então nós olhamos lá para Abraão, assim como Paulo, ele não estava buscando a Deus quando foi chamado. Ele estava na terra da idolatria, o Senhor disse, sai da tua terra. E depois que ele começou a seguir ao Senhor? Depois que ele começou a seguir ao Senhor, ele mentiu um monte de vezes, falando que a sua esposa não era esposa. O Senhor teve graça, teve misericórdia, foi trabalhando na vida desse homem, até o ponto dele, a graça foi trabalhando na vida desse homem e foi transformando a vida desse homem. O começo de Paulo é o começo desse perseguidor, mas a graça foi trabalhando na vida desse homem, a ponto dele chegar no fim da sua vida, como nós temos estudado em 2 Timóteo, e ver este homem preso, animando um homem que está livre para servir ao Senhor. Ver este homem nos últimos dias de sua vida, já dizendo, olha, eu vou morrer em breve, mas tendo esperança. Essa expressão que aparece no versículo 15, ela é muito significativa. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Essa palavra escolhido, que faz parte da palavra eleição, foi uma das coisas que... E pense, irmãos, Spurgeon costumava dizer, eu creio na eleição, porque se ela não existisse, Deus não teria me salvado depois que me viu. Depois que viu quem eu era, o que eu estava fazendo. Eu preciso crer na eleição, porque foi antes dos tempos eternos lá em Cristo. Agora veja o que Paulo, ele diz acerca de si mesmo, tendo essa expressão na mente, instrumento escolhido. Veja versículo 13. O Bruno disse o seguinte, Paulo nunca esqueceu do Saulo que ele era. Então a vida inteira dele foi marcado com um olhar para trás de quem eu era, quanto eu devo a Cristo e quanto eu devo me esforçar para servi-lo. Agora o versículo 13 de Gálatas 1, ele está agora falando para a igreja ali na Galácia, falando para os irmãos. Ele lembra os irmãos quem ele era, mais uma vez ele diz, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, na minha época, quando eu estava lá no judaísmo, o meu proceder, se qualquer pessoa olhasse para mim, dizer, quem é um dos melhores fariseus, o mais promissor entre os jovens, que conhece a lei, que é zeloso? Saulo. É ele. Ele é o principal deles. Só que neste zelo que ele tinha, nesta ignorância em que ele estava, este zelo chegou ao ponto de perseguir, matar, prender. E aí ele disse no versículo 15, quando porém, irmãos, quando porém, sempre há na vida dos servos de Deus um quando porém, um mas, que é quando Deus intervém na história destes servos. Quando porém, ao que me separou antes de eu nascer. Ele vai lembrar então, sim, vocês ouviram quem eu fui outrora. Eu era um perseguidor da igreja. Eu era um perseguidor. Esse é quem como eu era no judaísmo. Esse era eu no judaísmo. Mas eu, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. E isso, irmãos, é a vida cristã. Quando o Senhor nos amou? Quando foi que Deus nos amou, irmãos? Antes de nós nascermos. Lá na eternidade, em Cristo, Deus nos amou. Mas houve um momento em que Ele nos chamou pela graça. Aí é que começa a nossa caminhada com Ele. A caminhada de Paulo com o Senhor Jesus, sendo servo dele, começou após o caminho de Damasco, irmãos. Mas e o amor de Deus por Paulo? Começou quando? Começou antes dele nascer. Quando ele estava dando seu voto, quando ele segurava as roupas para que apedrejassem Estevão. Que graça é essa?
Que paciência é essa que o Senhor possui? Quer dizer que o Senhor amava aquele homem que estava ao seu lado na cruz antes mesmo dele nascer? E o Senhor escolheu aquele momento para salvá-lo? Sim, irmãos. Então, irmãos, nós podemos aprender também que não importa em que estado um homem esteja, não importa em que estado um homem esteja e quanto ele já tenha avançado em seus pecados. Se o Senhor o escolheu antes da fundação do mundo, vai aprouver a ele, quando ele quiser, ele vai salvar este homem. E é o que Saulo diz assim: quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, irmãos, isso é para nós um grande incentivo. Nós podemos ser usados na mão do Senhor, mas é também um grande incentivo para aqueles que possuem familiares em que ainda não se converteram e dizem: ah, não tem jeito não, esse aí não vai, não tem jeito. Irmão, se o Senhor quiser, vai. Se o Senhor quiser, vai acontecer. Se foi determinado pelo Senhor, vai acontecer. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, vamos ler do 8. Primeiro, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, ele está dizendo isso a Timóteo, nem do seu encarcerado, que sou eu. Não tenha vergonha de mim, porque eu estou preso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. O que foi, irmãos, que o Senhor falou para Ananias lá em Atos 9:15? Este é para mim um instrumento escolhido. E importa que ele saiba o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aqui é Paulo nos seus últimos dias de vida. Nos seus últimos. Em 2 Coríntios, lá no capítulo 11, se eu não estiver enganado, acho que é isso, há uma narrativa enorme dos sofrimentos de Paulo. Enorme. Das chibatadas, dos perigos que ele sofria. E aqui, nos últimos momentos da sua vida, ele está dizendo: não se envergonhe daquele que está preso. Participa, ele está animando Timóteo a dizer: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Irmãos, nós estamos vendo que Paulo é um modelo, mas nós temos que ouvir o mesmo convite que ele faz a Timóteo, a nós também. Participa comigo dos sofrimentos pelo Evangelho. Irmãos, que sofrimentos são esses? Nós vamos ser chicoteados aí pela rua? Não sei, acho que não. Mas, irmãos, nós muitas vezes não temos coragem de nos posicionar por nada a respeito do Evangelho. Nós não temos coragem de ser taxados como loucos. Esses fanáticos. Não vou falar nada. Irmãos, nós devemos participar dos sofrimentos do Evangelho. Pertencermos a Ele. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí ele vai lembrar de novo. Que versículo maravilhoso é o versículo 9 de 2 Timóteo capítulo 1. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Spurgeon, pregando neste versículo, deu um tema. Ele diz: salvos antes mesmo de sermos chamados. Salvos antes mesmo de sermos chamados. Que nos salvou e nos chamou. Ele primeiro nos salvou. Ele nos salvou porque o seu sangue, com efeito, foi derramado antes da fundação do mundo. Ele nos salvou antes de nos chamar. Na mente de Deus eu já era um salvo. Porque Ele elegeu, Ele predeterminou, acabou, é meu. Então Paulo vai lembrar isso a Timóteo. Ele diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Como poderia ser, irmão? Como poderia ser de acordo com as obras de Saulo? As obras dele era prender, matar. Como poderia ser de acordo com as obras?
mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Como alguém pode dizer que a doutrina da eleição causa problema aos cristãos? Como pode dizer que esta doutrina causa divisão? Como pode dizer que essa doutrina é complicada? Não, essa doutrina é a única forma de nós sermos salvos, irmãos. Não há outra forma de nós sermos salvos, a não ser que Ele tenha elegido um povo que não presta para salvar. Porque nós, irmãos, nunca iríamos escolher ao Senhor. Nunca iríamos escolher. E pelas nossas obras nós nunca agradaríamos ao Senhor. Mas Ele pega aqueles que não valem nada, aqueles que são inimigos, e fala: agora vocês vão ser meus servos. É isso que nós vemos e aprendemos, irmãos. Que isso seja um incentivo para nós, irmãos. Um instrumento escolhido. Eu também sou um instrumento, cada um de nós é, irmãos. Cada um de nós é um instrumento escolhido para levar o nome do... Irmãos, quero continuar em 2 Timóteo, verso 8, que o Murilo leu, chamou muito a minha atenção. Mas eu quero fazer só algumas aplicações a respeito disso. Quando ele diz na segunda parte do versículo: antes participa comigo das aflições do Evangelho segundo o... Nós temos vergonha, irmãos, no trabalho, de levantar a nossa voz e dizer que alguém está errado, porque a palavra diz o contrário. Nós queremos nos proteger e nos preservar. Nós temos medo de sofrer preconceito, de sofrer represálias, de sofrer prejuízo. Nós estávamos evangelizando, irmãos, e tínhamos muita dificuldade de abrir a boca, às vezes com vergonha, com timidez. Então ele diz: antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Mas também tem coisas, irmãos, além do evangelismo, que fazem parte do nosso dia a dia. As pequeninas coisas, como visitar um irmão quando ele não está bem, quando estar com um irmão quando ele não está alegre, quando dividir com um irmão que está necessitado, mesmo quando nós temos pouco também. Tudo isso, irmãos, é participar das aflições. Mas ele diz uma coisa aqui que me chama muito a atenção. Não é para nós participarmos das aflições por nós mesmos. Ele fala: participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Irmãos, o Senhor, por meio do seu Espírito, nos capacita para isso. Nós nos esquecemos todos os dias disso. Nós ignoramos que o Espírito Santo, ele pode nos dar uma capacidade muito além do comum de suportar o sofrimento. Às vezes, mesmo tendo tudo, como se tivéssemos o direito de passar por essa vida aqui sem sofrer nada. Como nós poderíamos, irmãos, passar por essa vida sem aceitar sofrimento, quando o nosso Senhor, que é perfeito, sofreu tanto por nós? Então esse participa comigo das aflições, irmãos, é muito rico, é muito cheio de significado. O Senhor, Ele morre na cruz, e nós partimos o pão hoje de manhã, justamente para que nós nos identifiquemos com os sofrimentos do Senhor. Todos os domingos nós partimos o pão, e o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes é de forma automática, mas nós deveríamos nos lembrar de cada ferimento, de cada humilhação. O Senhor, Ele sofreu todos os tipos de sofrimento que um homem pode sofrer. Ele sofreu coisas que nós jamais vamos saber o que é, irmãos. Jamais saberemos. Por mais de 2000 anos, milhares de homens tentam descrever o sofrimento do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, ninguém chegou nem a 1/3 de descrever o que o Senhor realmente sofreu. E nós não queremos aceitar o sofrimento. No sábado anterior, não nesse sábado,
Murilo falava a respeito de Jó também. Irmãos, o que Jó suportou. Os irmãos que não leram Jó ainda, leiam. O livro de Jó às vezes pode parecer depressivo quando a gente lê num primeiro momento sem compreender o que está acontecendo ali, mas é um livro, irmãos, de grande consolo, porque nós não suportamos nenhuma vírgula do que aquele homem, e o Senhor suportou ainda mais, e nós não queremos aceitar o sofrimento. Quando nós temos um problema e nós oramos e aquilo não muda, nós ficamos bravos, como se tivéssemos qualquer direito de que todas as coisas que nós quiséssemos ou precisássemos devessem ser daquela maneira, mas não é assim. Não é. Então, irmãos, que nós nos consolemos uns aos outros, que nós nos incentivemos uns aos outros, por amor do Senhor e por meio do seu poder, porque nós somos dignos de muito mais sofrimentos do que realmente vivemos. E que isso não seja só para a nossa humilhação, mas para o nosso consolo, irmãos. O cristão que aceita sofrer por amor do Senhor, ele recebe paz, porque não fica se debatendo contra os aguilhões, como disse Paulo, mas ele aceita. Eu mereço essas coisas, eu mereci ainda pior. Então, glória ao Senhor pelo que eu já tenho. E nós vamos ver a vida, irmãos, com mais cores, com mais alegria, com mais leveza, com mais gratidão. Porque não estaremos esperando coisas que não soframos uns com os outros, as aflições do Senhor por meio do seu poder. Amém. Quero continuar nessa linha aqui, sendo abordado, do sofrimento. Atos 9,16 diz: pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Veja que há um sofrimento específico sendo dito ali. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então há um sofrimento específico que cabe ao cristão. O sofrer pelo nome do Senhor. Há alguns outros sofrimentos que nós nos impomos, muitas vezes por Deus. Veja em 1 Pedro, versículo 18, é dito assim: servos, na nossa linguagem hoje poderia ser trabalhadores, empregados, sede submissos com todo temor ao vosso patrão, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Este versículo aqui está falando da relação patrão-empregado, né? Utiliza aqui servo e senhor, que era o daquela época. Mas nós podemos trocar isso para qualquer tipo de relação. Se nós colocássemos assim: mulheres, sede submissas com temor ao vosso marido, não somente se ele for bom e cordato, mas também começa a ficar difícil para nós, né? Mas isso é grato ao Senhor. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Quer dizer que o cristão pode sofrer injustamente, mas isso agrada a Deus? É o que o texto diz. O texto diz que isso agrada a Deus, que isso é grato a Deus. Mas por que é assim? Pedro continua no versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Irmãos,
Há um sofrimento, então, que cabe a nós sofrer. As injustiças do nosso trabalho, as injustiças dos relacionamentos marido e mulher, quando você acha, não está sendo justo comigo aqui. Se por motivo da consciência nós suportarmos as tristezas, isso é grato a Deus. Agora, mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, o sofrimento que é grato a Deus é sofrer pelo nome do Senhor. É quando injuriados, é quando tratar a gente injustamente, a gente não ficar irado, a gente aguardar com paciência no Senhor. Na hora que nós estamos passando pelas circunstâncias, não é fácil não. Porque a nossa tendência é reclamar de tudo. Não, como é que isso pode estar acontecendo comigo? Não é possível que aquela pessoa faz isso, não é possível. Olha as condições com que eu estou vivendo, não dá. E a gente não se entristece colocando-se debaixo da mão do Senhor. A gente se entristece ficando com raiva dos outros e querendo resolver as situações. Isso não honra a Deus, isso não é grato a Deus, conforme o versículo. Versículo 3. Então, lembrando lá, Atos 9,16. Vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, quando Paulo diz aqui para Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Quais são os sofrimentos de Paulo? Pelo nome do Senhor. Estes são os sofrimentos de Paulo. Então, quando ele diz participa dos meus sofrimentos, participa dos sofrimentos pelo nome de Cristo. Como um bom soldado de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, porque a gente tem poucos sofrimentos pelo nome de Cristo Jesus? Porque nós não participamos como soldados. Nós nem entendemos que estamos numa batalha, numa luta. Aí ele diz assim, para que Timóteo pense, nenhum soldado em serviço, sim. Pelo que nós temos sofrido mais, irmãos? Pelos negócios desta vida ou pelo nome do Senhor? Pelas coisas desta vida ou pelo nome e glória do Senhor? Pelo que nós temos sofrido? O que consome o nosso tempo, a nossa mente, os nossos esforços? O nome do Senhor, a glória do Senhor, o testemunho do Senhor, a vontade do Senhor ou os negócios desta vida? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Mas deixa eu trocar esta frase um pouquinho para ficar mais forte. Todo aquele que se envolve, se emaranha com os negócios desta vida, em hipótese alguma, agradará o seu Senhor. Isso é forte, irmãos. Se nós estivermos emaranhados com a nossa mente e os nossos pensamentos voltados única e exclusivamente para os negócios desta vida, como agradaremos aquele que nos alistou? Que tipo de soldado nós seremos? Imagina que a guerra foi convocada. Está convocado para, não, agora eu tenho que cuidar das minhas coisas aqui, não dá para ir batalhar, não. É isso que Paulo quer que Timóteo pense. É isso que Paulo quer fazer com que Timóteo raciocine. Ah, não, isso aí eu não vou poder fazer para o Senhor, não, porque eu estou com muitas atividades que são mais importantes que eu faça. Em última análise é isso. Então nós olhamos para Paulo, este modelo. Ser modelo é isso, irmãos. É um modelo de alguém que, por gratidão ao Senhor de quem ele era, ele começou a se entregar agora. Como um soldado, abandonando tudo. Ele diz, o que para mim era lucro, eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Para poder, ele diz para os Gálatas, ninguém me moleste. Eu carrego no corpo as marcas de Cristo Jesus. O que nós carregamos no corpo? O que nós carregamos na mente e em nossa alma? As marcas das nossas angústias pelas coisas deste mundo? As marcas das nossas preocupações pelas coisas deste mundo? Uma agonia mental tremenda, porque os nossos apetites e desejos não estão sendo satisfeitos? Que Deus nos livre, irmãos, porque isso é idolatria. Porque nós estamos idolatrando a nós mesmos, nossos desejos, que tipo de soldado nós temos sido. Pense na comunhão dos santos. Pense que nós estamos no fronte de batalha. Você teria confiança
de estar do lado de uma pessoa que tem o mesmo envolvimento que você tem para te proteger na hora da batalha? Como esse soldado? Ou você fala, eu não vou estar nada, porque não tem compromisso nenhum. Quando vier aqui vai deixar eu sozinho. Não sejamos esses. Não sejamos esses. Soframos, irmãos. Muita da infelicidade dos nossos sofrimentos não tem nada a ver com a honra e com o nome de Cristo. E às vezes é duro, irmãos. Mas às vezes você vai ter que falar para um irmão que está sofrendo. Falar, irmão, você está sofrendo porque você está pecando, irmão. Irmão, você está sofrendo porque seu coração está no lugar errado, irmão. Irmão, você está sofrendo porque o foco da tua vida está desalinhado, irmãos. Volta a olhar para o Senhor. Sofra pelo que vale a pena sofrer. Há algo que vale a pena sofrer. Há sofrimentos que valem a pena para nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz... Mas não é a leve e momentânea tribulação de eu não conseguir o que eu quero. É a leve e momentânea tribulação de sofrer porque eu pertenço a Cristo. Porque a minha vida não é igual à dos mundanos. E às vezes eu nem vou conseguir ter tudo que eles têm. Mas eu tenho algo maior do que isso. Eu tenho Cristo. Eterno peso de Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. É o que nós temos. Que o Senhor nos ajude a entender estas coisas. Porque senão, irmãos, vai passar um monte de reunião, a gente vai ouvir um monte de coisa, mas na hora do sofrimento, a gente vai continuar reclamando de tudo, a gente vai continuar e não vai olhar para o Senhor, e não vai entender. Espera, deixa eu colocar um pouco de estabilidade em mim e lembrar o que o meu Senhor sofreu e o que eu estou passando aqui não é nada, é leve, é momentâneo. E espera, esse sofrimento vale a pena? Vale a pena que eu esteja me desgastando por ele? Ou será que há um problema maior no meu corpo? Lembre-se de Maria, quando foi ao sepulcro. Mulher, por que choras? Perguntaram a ela. Qual foi a resposta? A resposta foi, porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Por que ela chorava? Porque ela sentia falta do seu Senhor. Não porque ela sentia falta de outras coisas, mas do seu Senhor. Que as nossas lágrimas, nosso choro, nosso sofrimento, seja pelo nome do Senhor.